Agora vamos falar um pouquinho mais sobre testes não funcionais. Os testes não funcionais, eles são testes que necessariamente não testam nenhuma funcionalidade. Então, por exemplo, fazer testes de performance. O que é um teste de performance? Verificar se a página responde em um tempo ok. O que eu quero dizer com isso? Imagina se você está abrindo um site, qualquer que seja o site, pode ser o Google, e o Google demora 5 segundos para abrir. Aí você fala assim, é um tempo pequeno. Mas quando você está mexendo na internet, quando você está navegando, 5 segundos é muita coisa. Então, se uma página, dependendo da página que você está trabalhando, ela está demorando 5 segundos para poder abrir, você já consegue ver que tem algo de errado com a performance. É a mesma coisa. Quando você fala que você, por exemplo, você foi lá, foi começar a trabalhar com Photoshop, sei lá, uma ferramenta mais pesada, Photoshop. E seu PC começou a travar, né? E a aplicação ela começou a travar também. Você tá tendo erros de performance, né? Problemas de performance. Isso não tem nada a ver com funcionalidades do Photoshop. Óbvio, né? Às vezes uma funcionalidade específica pode ter uma performance pior. Mas é importante você entender que o teste de performance é quando você tá testando ver se ele responde numa velocidade ok, tá certo? Então, por exemplo, eu falei 5 segundos numa página abrir, mas normalmente uma página ela demora mais ou menos, aí, sei lá, alguns milissegundos. Sei lá, 200 milissegundos. Esse é o tempo, por exemplo, de uma API responder uma informação. Se está demorando muito mais que se está demorando 1 segundo, isso daí já é uma demora muito grande, principalmente se está falando só da API. Front-end ele demora mais um pouquinho mesmo. Mas a API, não, ela tem que responder muito rápido. Teste de performance é super simples de fazer, tá, galera? Literalmente, se você já tem o Postman, você consegue fazer teste de performance. Por exemplo, esse endpoint, ele não pode passar, por exemplo, de 300 milissegundos de resposta. Não pode ser menos que isso. E são testes de performance, que você pode fazer no Postman, inclusive. Outro tipo de teste. Se você falar, por exemplo, testes de segurança. Se, por exemplo, pen testes, né, que são testes de penetração do sistema, você está falando aí de testes não funcionais. Por quê? Você não está testando a funcionalidade, você está testando a segurança do sistema. Agora, a gente também tem, por exemplo, testes de usabilidade. O que é teste de usabilidade? Você vê se a utilização, né, a forma que ele funciona, a usabilidade do seu sistema, se ela é algo interessante. Então, por exemplo, às vezes a gente tem aqueles sistemas, só que aí, na verdade, teste de usabilidade ele também tem funcionalidade. Eu pensei em testes visuais, perdão. Testes visuais são não funcionais, tá vendo? É por isso que esse tópico, às vezes, ele é um pouquinho tricky. Às vezes você não pensa em alguns cenários e acaba falando nem eu agora. Mas, testes visuais são testes que não importa a funcionalidade. Por exemplo, o site, o sistema que você está testando, o aplicativo, pode ser horrível. Pode ter uma fonte gigantesca, que fica toda torta, as coisas são pixeladas, os tamanhos são todos errados. Isso são testes visuais. E esses testes visuais não são funcionais, certo? Então, se uma empresa pergunta se você faz teste funcional, você fala, lógico que eu faço teste funcional, é basicamente a maior parte do meu trabalho. A usabilidade seria ver o sistema é fácil de ser usado para o cliente. Isso mesmo. Testes de usabilidade, né, eles vão verificar ali se o usuário, na hora que ele estiver utilizando aquele sistema, ele vai ficar confortável. Então, sabe, às vezes, quando a gente entra num aplicativo novo e a gente não consegue se acostumar, ele é todo torto, você aperta uns botões e faz umas coisas que você não gosta, de um jeito estranho. Às vezes aparece um monte de janela para você ter que aceitar. Isso é um teste de usabilidade, isso é usabilidade, às vezes uma usabilidade considerada ruim. Depende muito do caso, né? Mas, por exemplo, só para vocês entenderem, eu não sou especialista em design, né, muito menos em usabilidade, eu conheço pelo que eu aprendi na minha experiência com o trabalho. Mas uma das coisas que a gente costuma ver é que, se você está cancelando qualquer coisa, então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma lista. Você tem uma lista de produtos no seu carrinho do seu e-commerce, né, de novo e-commerce. Se você for deletar alguma coisa dentro desse carrinho, o que acontece normalmente? Você aperta o botão de delete, só que ele não deleta na hora, tá certo? Ele vai esperar um modal provavelmente aparecer para você confirmar que você quer deletar. Por que isso acontece? Justamente para você não deletar coisas do seu carrinho que você não está querendo. Se você esbarrar o botão ali, ele não vai deletar. Agora, o de adicionar não tem tanto problema, porque eles querem que você compre. Então, se você clicar uma vez o botão de adicionar no carrinho, ele vai para o carrinho pronto. Ele não vai perguntar se você realmente quer ir para o carrinho. Entendeu? Então, isso é uma usabilidade. A outra, ela é propositalmente, né, a de deletar,
ela é propositalmente desenvolvida para que você não tire coisas do carrinho, e a outra é propositalmente desenvolvida para que você tenha facilidade de adicionar no carrinho, tá certo? Isso é uma explicação bem simples, bem básica. Como eu disse, eu não sou designer, eu não sou especialista em UX, ou User Experience, porém, é importante vocês saberem disso e saber que isso é uma coisa que acontece muito. E você, como QA, pode sim dar pitaco desses tipos de testes de usabilidade, mesmo que tenha um designer. Porque às vezes o designer ele pensa de um jeito legal, só que você, como QA, tá pensando de um jeito que às vezes até mesmo ajude o usuário e até mesmo facilite, por exemplo, ao desenvolvimento. Qual ferramenta você considera melhor para testes de performance? Teste de performance é o que eu falei, você pode fazer manualmente, tá? Mas para teste, vamos lá, falar sobre teste de estresse, de carga, tem várias ferramentas, eu sei que as mais utilizadas no mercado é JMeter e K6. K6 é em JavaScript e JMeter é meio que UI, né? Você basicamente nem precisa fazer código, se eu não me engano. Eu nunca usei JMeter, mas eu já ouvi falar isso. Então é isso, K6, JMeter, tem outras ferramentas que é uma em Python que eu conheço que é low cost, tem a Blazemeter também.